Lógico que eu não me afastei dela, mas passei a vê-la de forma diferente. O que entendo agora haja sido uma atitude covarde de minha parte, pois eu deveria ter investido ainda mais, e não ter aceitado pacificamente a minha derrota. Embora me sentisse vencido, continuei a correr por fora, e ela continuava a tratar-me com a mesma simpatia e amizade de sempre. Não comentei nada sobre o seu namoro, preferi ficar na minha, sendo aquele amigo íntimo de meu grande amor. Entretanto, eu imaginava como podia ser. Ela é o amor de minha vida, porque não me esperou. Sim, meu grande amor havia se esquecido de nossa jura de amor na espiritualidade e arrumara outro. Enquanto eu pensava dessa forma pessimista, a espiritualidade atuava otimista e confiante na solução de nosso reencontro. Alguns dias depois desse acontecimento, uma senhora que fazia e servia o café, hoje já na pátria espiritual, vou chamá-la de Dona Filhinha, que Deus a abençoe, passou no andar de cima, era o quarto andar, viu-me conversando com outra jovem e disse que falaria para Maria Rosa que eu estava conversando com Eliane. Eu dei pouca atenção e lhe respondi que não tinha nada com ela, éramos apenas amigos. Esta senhora foi realmente à mesa de minha amada, e disse-lhe algo diferente. O Rodolfo me pediu para perguntar-lhe quando você se decide a sair com ele. Por felicidade minha, o seu namorado estava presente, evidentemente ficou uma fera, queria saber quem era esse tal de Rodolfo, se me encontrasse, iria dar-me uns sopapos, sem que eu soubesse por quê. Mas nosso amigo começou, como se diz na gíria popular, a armar o barraco. Um tio de meu anjo, o senhor Lazzarini, completou o serviço, pondo-o para fora da empresa, afirmando que ele estava proibido de entrar ali, pois estava prejudicando sua sobrinha. A partir desse instante, a nuvem negra pairava no céu de minha alma começou a dissipar-se. Comecei a vislumbrar um novo horizonte, pois eu já havia notado que Maria Rosa me amava. Não houvesse acontecido esse fato, ela estaria encontrando outro pretexto para afastá-lo de sua vida. Meu grande amor só necessitava de um pouco mais de tempo. Uma semana depois desse acontecimento eu ainda não havia chegado a Morena Jambo de minha vida, mas não queria parecer precipitado. Como nas empresas encontramos uma segunda família, pois nossos colegas de trabalho cuidam de nossa vida e sabem de tudo o que nos sucede, e lógico que já sabiam e como sabiam, eles começaram a fazer pressão, dizendo-me: a garota deixou do namorado por sua causa, e você não tem coragem de chegar nela. Você é homem ou um saquinho de pipocas. E só havia um jeito de provar que eu era homem aquele bando de provocadores. Era falar com a moça. Confesso que fiquei preocupado, e se ela apenas sentisse amizade por mim? Mas, se assim fosse, era preciso encarar a realidade. Contrariando as normas de trabalho da empresa, pois eram 14 horas de uma sexta-feira, eu fui à mesa de minha amada, mesmo que ela dissesse que era apenas amizade, o que eu sentia por ela era amor, e apresentei-lhe esta proposta a queima-roupa. Você quer sair comigo no domingo? Ela me olhou com o canto dos olhos e me respondeu: eu vou pensar. A resposta assustou-me, pois eu pensei comigo mesmo. Ela nem pensava em sair comigo, então não havia qualquer interesse de sua parte. Voltei para minha mesa, mas quem diz que eu estava em condições de concatenar minhas ideias, desenvolver cálculos? Havia passado apenas uma hora, eram 15 horas quando voltei à mesa de minha morena, e apresentei-lhe outro questionamento, direto. Como é? Você já pensou? Ela parou de escrever, olhou-me de frente e disse-me: eu gostaria de ir, mas tenho que visitar meu pai no hospital. Eu pensei rápido e solucionei a questão. Isto não é problema, eu vou ao hospital, visito seu pai com você e depois vamos ao cinema. Não é preciso dizer que ganhei a moça. Começamos nosso idílio amoroso nesse domingo, sempre aos domingos, um domingo inesquecível para minha vida na eternidade. Eram 28 de março de 1971. No domingo, conforme combinado, compareci ao hospital. Conheci o pai dela, que de fato estava muito enfermo, tinha câncer no fígado, estava infelizmente muito pálido, abatido. Ficamos até o término da visita,
pois entendo que meu amor desejaria aproveitar ao máximo os minutos que lhe eram permitidos para estar junto a seu papai. Saímos e eu lhe disse: como é bom estar a seu lado. Ela me pareceu que não havia desenvolvido uma sensibilidade maior, não via o momento ainda como um momento sublime. Respondeu-me: é bom estarmos juntos. Fomos assistir a 2 filmes num cinema da Praça da República. E estar com ela enlaçada em meus braços deixava-me embriagado de paixão. Dos filmes só me recordo dos nomes, pois ocupamos nosso tempo com algo mais importante. Beijarmo-nos, pois seus lábios tinham para mim a doçura do mel e o aroma da romã bem madura. Aquela tarde de domingo jamais se apagou de minha memória, e jamais se apagará, pois foi nessa tarde que reiniciamos o nosso romance de amor. Nosso reencontro estava acontecendo precisamente nesse momento. É impossível descrever um momento desses, pois, mesmo que nós afirmemos ser divino, esta é uma questão de foro íntimo. Somente quem o vive sente na íntegra as bênçãos de um grande amor, amor que não se extingue com a morte do corpo físico, mas preexiste para a eternidade, amor de almas gêmeas. Estávamos recomeçando nosso relacionamento amoroso, pois um amor infinito, como o que sentimos um pelo outro, não acontece num repente, mesmo sendo almas gêmeas. O amor requer tempo e vivência para maturar-se, ou seja, para exteriorizar-se. Importa lembrar que no cotidiano da vida acontecem desentendimentos entre o casal, pois o fato de sermos almas gêmeas não quer dizer que pensamos igual um ao outro, pensamos diferentemente, embora nos complementemos e cheguemos a um denominador comum sempre. Cada espírito tem a sua individualidade, e podemos ter certeza de que alguma coisa esteja errada quando a mulher é submissa ao homem, ou o homem à mulher, aceitando tudo o que o outro afirme sem opinar, sem analisar e verificar se o que está sendo dito responde à lógica e à razão. Concordar e discordar são necessários ao casal. E nós concordávamos, mas também discordávamos um do outro em nosso relacionamento. Tivemos umas briguinhas, e boas, mas nada que, antes de dormir, um pezinho não se encostasse no outro, e a partir daí tudo se acertava. Ao final, dizíamos um ao outro: que bobagem! E o amor continuava inabalável. Ao sairmos do cinema, ela me questionou: você está encarando nosso namoro com seriedade? Parece ter certeza do que quer. Sinto que você me fala como se eu já lhe pertencesse há um longo tempo. Você está certo de que me ama, ou é somente uma atração física? Eu lhe respondi: tenho por você muito mais do que uma atração, eu amo você. Ela me olhou espantada, e me disse: eu sinto por você uma atração forte, tanto que eu já estava estudando como me separar do João para ficar com você. E acredito que não é uma atração física, pois o João é tão bonito como você. Senti uma sensação estranha, acredito que era ciúme, mas calei-me. Entendo que você tem uma química que me atrai, acho que eu também amo você. Deus queira que aprimoremos esse amor que sentimos um pelo outro. No caminho de volta à sua casa, procurei conversar bastante, tomando cuidado para não ser chato, mas entendi que a sensibilidade dela não houvera se aflorado como a minha e que, antes de fazer algumas revelações, como lhe dizer que eu tinha sonhado com ela 2 anos e meio antes de conhecê-la, não seria apropriado. O mais interessante de momento era apresentar-lhe o meu amor por meio de abraços e beijos, pois revelações ela ainda não entenderia. Chegamos à sua casa, eram 18h30. Sentei-me a seu lado, segurando-lhe a mãozinha. De vez em quando, roubava-lhe um beijinho. Arrependi-me por chegar tão cedo, pois a família estava toda reunida ali. Prometi a mim mesmo não cometer esse ato novamente. Logo no começo de nosso namoro, eu disse à minha querida que eu era espírita, e ela deve ter levado um susto, pois para os católicos fanáticos o espiritismo é coisa do diabo, e ela me respondeu: isso é coisa do diabo. Eu, sorrindo, lhe respondi: eu tenho pena de você, pois você está parecendo um papagaio. Repete aquilo que os outros dizem, mandam ele falar loreco, loreco, e ele repete. Você já assistiu a uma reunião espírita? Ela me respondeu que não. Então, você precisa assistir primeiro,
Depois você pode opinar, mas desta forma o que você afirma não tem sustentação. Ela ficou um pouco zangada. Entendo que muito mais, por haver rido de suas palavras do que por outro motivo. Mas o que o amor não supera? Um pouco mais, e já havia esquecido tudo. Beijou-me por hora, tudo ficou como estava, mas, como eu disse por hora, pois eu não sei como ela descobriu o endereço da instituição beneficente à luz divina. Esta era a casa espírita em que eu trabalhava e, quando eu menos esperava, lá estava ela, assistiu à reunião. Nesse sábado eu fiz uma apresentação das crianças em público. Era dia 10 de outubro de 1971. Recebi como lembrança o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, encapado com capa de veludo, e com o nome da instituição escrito com cola e purpurina. Como eu dizia, não sei como ela descobriu o endereço, e isto é para mim ainda hoje um mistério, mas o que é que uma mulher não consegue de um homem quando quer? Com certeza, enlaçou-me em seus braços, fez-me estonteado de amor e fez-me passar-lhe o endereço, sem que sequer eu me lembrasse. Só podia ser isso. Terminada a reunião, eu lhe perguntei: o que você achou? Ela me respondeu: é bonito, interessante, ouvi algumas informações que eu desconhecia, não disseram nada de mal nem falaram mal das outras religiões. Eu, sádico, pois não precisava disso, lhe respondi: está vendo? O diabo não é tão feio quanto pintam. Ela me olhou como quem não gostara da provocação, mas calou-se, não disse nada. Depois me arrependi, pois essa atitude fora desnecessária e anticristã, mesmo. A partir dessa data, ela comparecia de vez em quando aos sábados, não sei se por haver gostado da reunião ou se para estar comigo, pois aos sábados eu só comparecia para namorar à noite, trabalhava o dia inteiro na instituição. Meu amor começou a seguir o espiritismo, assim, após o casamento, estudou e desenvolveu a mediunidade. E se antes era bom, tê-la a meu lado, trabalhando comigo na doutrina, foi muito melhor. Namorávamos de segunda a segunda, pois trabalhávamos na mesma empresa, ela, no terceiro andar, e eu, no quarto. Almoçávamos juntos e, no horário do almoço, aproveitávamos para dar uma voltinha juntos. Depois, na saída, eu a levava a um ponto de ônibus, pois ela ia para a faculdade, em que estava concluindo o curso, não podia faltar. Mas, que dava vontade de retê-la, dava. A essa altura do nosso relacionamento, nosso amor já estava definido, ela já tinha a certeza de que me amava, e eu já tinha desde o início. Acredito que ela também já me amasse, mas estava fazendo charme. Ao embalo do amor, namoramos 6 meses, ficamos noivos, e mais 6 meses casamo-nos. Não demoramos muito, em 1 ano resolvemos tudo, pois nos queríamos muito, nos desejávamos um ao outro. E não adianta usarmos de hipocrisia, pois eu era espírita, mas o espírita sente desejos como qualquer outro homem, e ela era uma jovem direita, mas quem disse que ela estaria deixando de ser direita pelo fato de ceder aos meus desejos? Como nos queríamos para sempre, eu lhe fiz a seguinte proposta: vamos casar? Era um domingo à tarde. Ela me olhou como quem não estava acreditando no que ouvia e me questionou. Verdade, eu disse sim. Resultado: no sábado seguinte, às 9 horas da manhã, comparecíamos ao cartório para sacramentar nosso desejo. Não é preciso dizer que a família achou precipitado, provavelmente entendeu que minha amada houvera engravidado. Questionaram-nos: para que essa pressa toda? Eu lhes respondi: vocês querem que eu leve a sério o nosso relacionamento ou desejam que eu fique brincando, passando o meu tempo? Essas palavras fizeram com que todo mundo ficasse caladinho. Saímos vitoriosos, e no dia 3 de maio de 1972 sacramentávamos nossa união. Era uma quinta-feira. No sábado, casei-me na igreja, pois a mamãe dela era católica fervorosa, e não havia por que contrariá-la. Mesmo o sacerdote, mente aberta, disse-me que, se eu não desejasse casar na igreja, não era necessário, pois o casamento nós dois é que o estaríamos realizando no dia a dia de nossas vidas. E eu lhe respondi que estaria satisfazendo os desejos de minha sogra,
pois eu não via nada em contrário. Casamo-nos na igreja no sábado. No domingo de madrugada, viajamos para Bertioga, pois passaríamos a lua de mel numa colônia de férias. Ter em meus braços a linda mulher que Deus me dera levava-me ao delírio. Na época, não havíamos ainda tido a concepção de que éramos almas gêmeas, entretanto sabíamos que nos amávamos infinitamente um ao outro. Fazíamos nossos planos de envelhecer juntos e passar o final de nossas vidas, como acontece a todos os idosos, sentados num banco de pedra, debaixo de uma árvore frondosa da praça, resmungando um para o outro, pois este é comumente o passatempo dos velhinhos. Mas ignorávamos que houvéramos escrito um final diferente para o nosso romance de amor. Vivemos 20 dias maravilhosos nessa praia. Nós nos acordávamos às 7 horas da manhã, nos amávamos, tomávamos um banho e íamos para o restaurante tomar nosso café. Em seguida, íamos para a praia, em que permanecíamos até o meio-dia, voltávamos para casa, nos amávamos, tomávamos outro banho para tirar o sal do corpo, pois, mesmo não estando no sol, se não tirarmos o sal do corpo, ele nos queima a pele. Íamos ao restaurante e almoçávamos, em seguida, jogávamos um pouco de tênis de mesa, assistíamos à televisão, tomávamos o lanche da tarde e, como não tínhamos nada mais que fazer, voltávamos para casa. Com certeza, lá teríamos muito o que fazer, principalmente na lua de mel. Ao cair da noite, voltávamos ao restaurante, jantávamos, assistíamos à novela Selva de Pedra. Para não perder o costume, nós nos amávamos mais, e então dormíamos um bom sono. Que pena que foram só 20 dias, pois foram os dias mais maravilhosos de nossas vidas. Nessa região existe muita mata, meu amor e eu gostávamos de embrenhar-nos nela. Evidentemente deixávamos uma pista para retornar, pois, do contrário, poderíamos perder-nos, e já pensou que vexame? Uma notícia no jornal. Casal em lua de mel perdeu-se na mata de Bertioga. Esse passeio fazíamos quase sempre após o almoço, pois de manhã íamos à praia. Tudo era motivo de sensação, alegria, felicidade, estar um ao lado do outro, beijando-nos. Era o que mais desejávamos, pois, na lua de mel, a gente beija muito, qualquer coisinha é motivo para nos beijarmos. Foram 20 dias maravilhosos. A vida é interessante, pois nós vivéramos momentos maravilhosos em nossa lua de mel na fazenda. Quando vivemos esses momentos, eles nos parecem únicos, sabemos que não voltaremos a vivê-los, isto, porque a vida evolui em todos os setores. Aqueles momentos de felicidade que vivemos na fazenda pertencem ao passado, não voltam mais, pois o cenário da vida por meio da evolução modificou as características da fazenda, mas, se o passado arquiva momentos maravilhosos de nossas vidas, podemos ter a certeza de que o futuro nos apresentará outros ainda mais belos, desde que nos mantenhamos na prática do bem, na vivência do amor. Caso contrário, nosso futuro será doloroso e sombrio. Vou apresentar um exemplo mais claro do que pretendo dizer. A região em que moro desde garoto era mata cerrada, havia algumas chácaras, pasto para vacas leiteiras. Quando garoto, peguei muitas rãs nos córregos que aqui havia. O tempo passou e hoje não resta mais nada de tudo o que meus olhos de infância presenciaram. Lotearam essas chácaras, derrubaram a mata, canalizaram os córregos e construíram sobrados e prédios. Conclusão. Meus olhos de matéria nunca mais verão o que presenciei na infância, somente poderei rever aqueles momentos felizes por meio da lembrança. Entretanto, com a evolução, formaram-se novos cenários, os quais, com certeza, vão deixar saudades na mente de outras crianças. Não podemos nos esquecer de que a vida é toda beleza, beleza esta que se manifesta de Deus a cada momento de evolução. A vida presenteia-nos com momentos inesquecíveis, e esta dádiva acontecerá na eternidade, pois somos vidas eternas. Nessa fase de nosso relacionamento, meu amor já havia compreendido muita coisa, e estava lendo, e o livro que ela lia era há 2000 anos, de Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Como sabemos, nosso querido amigo da espiritualidade enfatiza o tema sobre as almas gêmeas. Então, meu amor, toda cheia de paixão,
aconchegou-se a mim e apresentou-me estas dúvidas, dizendo-me: não pretendo ser precipitada, mas eu acho que sou sua alma gêmea. Sinto por você um amor que é difícil explicá-lo a quem quer que seja, pois é algo que só quem sente sabe, é um sentimento que não se explica. Será que eu estou enganada? Será que estou ao seu lado apenas para resgatar minhas dívidas com você e vice-versa? Mas, se sou sua alma gêmea, e você a minha, por que às vezes nos desentendemos? Não teríamos que viver apenas nos amando? Responda-me, por favor, pois eu sinto que sou o amor de sua eternidade, mas desejo ter uma certeza a este respeito. Amor da minha vida, eu também guardo a convicção de que somos almas gêmeas, entretanto afirmar categoricamente que somos seria de minha parte falta de responsabilidade, pois só devemos afirmar algo que possamos sustentar, e é impossível fazer esta afirmativa, pois nem mesmo Emmanuel conseguiu ser totalmente aceito como verídico, quando apresentou esta premissa. Muitos afirmam que ele se equivocou nesta questão. Esta é uma questão de foro íntimo. Somente quem está vivendo o momento compreende que a existência das almas gêmeas é uma realidade, mas, como você sente eu, também, então para nós é uma realidade, mas não queira prová-la a ninguém, pois, se Emmanuel não o conseguiu, muito menos nós. Rodolfo, minha instrutora de doutrina espírita, ao ver-me com o livro na mão, disse-me: este é um belo livro, mas, infelizmente, o espírito de Emmanuel equivocou-se nesta obra quando apresentou a teoria das almas gêmeas. As almas gêmeas não existem, existem almas afins, almas irmãs, almas que simpatizam, que afinam umas com as outras, mas que vivem sentimentos diferentes uma da outra, guardam ambas características diferentes. E eu, após ouvi-la, pensei bastante e disse: embora me falte uma razão para definir esta questão, fico com Emmanuel. Acredito que você tampouco concorda com a instrutora, meu amor. Temos percebido a dificuldade imensa encontrada por parte de alguns confrades em aceitar a premissa das almas gêmeas. Rosa, eu tampouco concordo com a sua instrutora. As pessoas ouvem alguém se pronunciar contra, não usam a lógica, não raciocinam, e assimilam a informação recebida como uma verdade, e repassam essa informação adiante, não o fazem por mal. Infelizmente são pessoas que fazem pouco uso da lógica e da razão. Muitos leem um texto, mas encontram dificuldade de interpretá-lo. Essa dificuldade acontece pelo fato de atermos literalmente a letra. Então fica realmente difícil entender esta premissa. Meu amor, almas gêmeas não são como corpos gêmeos, pois os gêmeos vitelinos são resultantes de uma clonagem natural. É a duplicação de uma única célula, formando dois corpos. A expressão alma gêmea é uma metáfora, pois não aconteceu uma clonagem. Nos primórdios de nossa criação, não se fez a duplicação da substância ou centelha divina, que é o plasma do Criador. Cada espírito guarda a sua individualidade inviolável. A expressão alma gêmea caracteriza uma afinidade específica entre dois seres, uma complementa o outro, guardando, entretanto, sua individualidade e vivendo, mesmo, uma evolução diferente. Na maior parte das vezes, basta lembrarmos-nos de Emmanuel e Carlos Clenaghan, pois Lívia e Alcione são de uma evolução muito maior que as deles. A informação de que a Lívia é muito mais evoluída do que Emmanuel você a obterá nesse livro que você está lendo. No livro 50 anos depois, você vai ler que Célia é a alma gêmea de Ciro, e no livro Renúncia, você encontrará novamente reencarnados Ciro e Célia. Ciro vai apresentar-se reencarnado como Carlos Clenaghan, e Célia, como Alcione. Fosse um espírito único desmembrado, e na simbiose em que eles se demoram, vivendo um para o outro com infinito amor, aconteceria automaticamente a transferência de sentimentos, de vibrações, equalizando a vida de ambos, pois, como entender uma atitude em que amamos infinitamente alguém? Podemos transferir nossa felicidade a ele e não o fazemos. Não podemos afirmar que o parceiro mais evoluído é mais velho espiritualmente, e vice-versa. Tampouco podemos afirmar que fomos concebidos no mesmo momento, pois em nossa caminhada evolutiva temos o livre-arbítrio, que nos outorga o direito de caminhar com segurança em nossa evolução,
ou retardar nosso progresso, na ascensão que nos está reservada na eternidade. Seria infantilidade de nossa parte pretendermos afirmar algo a esse respeito. Minha interlocutora observava-me atenta. Continuei. Tampouco podemos assegurar que seja esta afinidade infinita exclusivamente a resultante das vivenciações entre dois seres por meio das reencarnações percorridas em comum, pois, na caminhada evolutiva, reencarnamos em parceria matrimonial, com outros espíritos, o que nos leva a questionar qual o motivo que nos levou a fazer essa seletividade tão específica. Como não acreditamos na casualidade, pois cremos que tudo na vida obedece a um determinismo de Deus, somos levados a crer que trazemos em nossas almas uma magia específica, aquele sentimento que nós chamamos de química, quando nos referimos àquele algo mais que sentimos por alguém, e vice-versa, tão específico como os hormônios segregados pela hipófise, que, embora percorra o sistema sanguíneo, que banha e alimenta todas as glândulas do sistema endócrino, vai sensibilizar especificamente aquela para a qual foi segregado. Você me questionará, mas não temos o livre-arbítrio. Não seria isso uma fatalidade impositiva da parte do Criador? A atenção de Maria Rosa entusiasmou-me, o que me incentivou a prosseguir. Amor, temos o livre-arbítrio, sim, tanto é que, mesmo existindo esta magia, nos demoramos por um vasto período preferindo as paixões torpes, escolhendo a poligamia, embora convivamos, em muitas oportunidades, com aquele ou aquela para quem estejamos designados. Comumente temos a percepção de pertencermos, nos alvores de nosso despertar, para a realidade da vida, e quase sempre é o aguilhão sagrado da dor que rompe o véu da matéria, e então acordamos para essa realidade divina. Lembramos, ainda, que não nos pertencemos como um objeto de que nos apossamos, pois temos nosso livre-arbítrio, nossa individualidade nos pertence por doação, pois, amando-nos, nos doamos um ao outro, entretanto nossa personalidade, nossos anseios e atitudes são individuais, não se identificam, em outras palavras, nossas almas gêmeas não estão subjugadas à nossa vontade, não são reproduções espelhos de nossas vidas. Nós as compreendemos em sua individualidade, em seu modo de ser, e vice-versa. Mas, com certeza, meu anjo, ainda haverá aqueles que dirão: mas esse determinismo é uma fatalidade. Sim, é, mas a evolução do ser a caminho da luz e da felicidade é uma fatalidade. Entretanto, essa fatalidade absorve o livre-arbítrio, permitindo-lhe que se manifeste, pois o próprio livre-arbítrio, vivido da parte dos espíritos, na escolha dos caminhos mais variados e diversos, os conduz para a perfeição. Se acreditássemos que a escolha de nossa alma gêmea fosse a resultante única das experiências por nós vividas, por meio das reencarnações diversas por que passamos, estaríamos aceitando a casualidade, e teremos ainda que admitir que a diferença existente entre as almas gêmeas de nossas vidas, das demais, não seria tão intensa como é. Maria Rosa, com os olhos, pedia-me para continuar. Alguns confrades não conseguem aceitar a possibilidade das almas gêmeas, outros aceitam, mas, de maneira equivocada, pois acreditam que as almas gêmeas são raras, sem se aperceberem de que, com esta crença, aceitam a teoria da casualidade. Sendo um determinismo de Deus na vida, não pode acontecer de maneira esporádica. Se assim fosse, Deus seria parcial, teria privilegiados, porque uns teriam esta bênção e outros, não. Sem dúvida alguma, levantar-se-á alguém da cátedra e dir-me-á: mas os que não tiverem o amor de uma alma gêmea terão o amor de amigos, de pais, de uma mãe. Pelo que aprendemos, o amor de mãe é o amor maior da vida. Realmente, todos nós temos amores outros, diversos, e especialmente o amor de mãe que, sem dúvida alguma, é maravilhoso, mas não podemos esquecer-nos de que quem acordou para a sensibilidade de ter uma alma gêmea também tem um amor de mãe. Quem não tivesse sua alma gêmea estaria ainda em desvantagem. Todos têm uma alma gêmea, pois, se a alma gêmea fosse privilégio de alguns, a lei divina ver-se-ia comprometida, não seria equitativa, porque um feliz para sempre para uns e, não, para outros.
O que é realmente difícil é a concepção de que somos almas gêmeas de alguém, pois essa percepção a vivemos depois de haver dominado os sentidos mais animalizados, depois de haver superado as paixões torpes, ou seja, a paixão pela carne. Os Emmanuel e Carlos Flanagan, quando encarnados junto às suas almas gêmeas, não tiveram a sensibilidade de perceber que estavam diante das deusas de suas vidas, que as queriam, as desejavam, sim, mas não viviam ainda a percepção daquele algo mais, daquela magia divina, que, somente depois de haver passado pelo crisol da dor, é que o estariam percebendo. Meu amor, alguns confrades distraídos afirmam que Emmanuel se equivocou quando apresentou a teoria das almas gêmeas, como acontece com a sua instrutora de doutrina, mas é preciso tomar muito cuidado ao fazer esta afirmativa, pois o mentor de Chico Xavier foi ao lado do médium o dirigente de um movimento que revolucionaria o conceito espírita no Brasil. Perguntamos. Emmanuel estava sozinho à frente desse movimento. Pelo que temos visto por meio de informações que nos foram passadas, por Humberto de Campos, em seu livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o anjo Ismael está na direção de nossa pátria e, sendo o Espiritismo o consolador prometido por Jesus, ele e o próprio Kardec, sob os auspícios do Mestre Divino, sem dúvida alguma, deram apoio a Emmanuel no trabalho de difusão do Espiritismo no Brasil. Apesar da superioridade de Emmanuel, não dá para acreditar que fosse ele o único responsável pelo trabalho maravilhoso que desenvolveu com seu médium, trabalho este que divulgou o Espiritismo no Brasil e no mundo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Prossegui a exposição de minhas ideias sobre a questão exposta por Maria Rosa. Antes de Emmanuel, a expressão alma gêmea era tida como uma ficção, era apenas poesia de que bem poucos poetas se utilizavam. Emmanuel demonstrou essa possibilidade, enfatizando, mesmo, a questão das almas gêmeas, pois, em seu livro Há 2000 anos, ele não faz uma locução rápida da questão, apresenta a novidade, detalha, mesmo, essa possibilidade, e eu pergunto. Apaixonado, como deixou claro ser, Emmanuel, antes de escrever este livro, nunca comentou com Flamínio, com outros amigos seus na caminhada gloriosa o que vinha fazendo. E mais. O próprio anjo Ismael não se apercebeu jamais dessa paixão, que foi sempre tão transparente. A lógica diz-nos que sim, e uma lógica ainda maior leva-nos a pensar. Havendo Emmanuel escrito o livro há 2000 anos, havendo se enganado, como o pretendem alguns confrades, não foi alertado por nenhum de seus amigos da espiritualidade, aperceberam-se do engano, mas usaram essa atitude, enganou-se, mas deixa quieto. Esta atitude é coisa de espíritos ainda imperfeitos, como nos demoramos, quando notamos o engano de um amigo e lhe passamos a mão na cabeça, para acariciar-lhe o ego, acreditando que estamos sendo grandes amigos. O mais interessante é que, se antes de haver Emmanuel escrito esse livro, apresentando esta possibilidade, ficaram quietos e o deixaram escrever ainda mais 50 anos depois de renúncia, sendo que nestas duas obras, Emmanuel continua enfatizando a teoria da alma gêmea. Não nos devemos esquecer também de que no livro O Consolador, ele volta a afirmar esta premissa. Em momento algum Emmanuel se referiu à alma gêmea, afirmando ser um espírito duplicado e vivendo idênticas vontades e semelhante evolução. Ele nos apresenta as almas gêmeas como espíritos afins, ligados um ao outro por fortes afinidades, simpatias. No entanto, ele mesmo nos informa da diferença de evolução e de costumes, mesmo. Em nossa caminhada ascensional, meu amor, a malvada letra que nos atrapalha. Meu amor, eu é que a encontrei, pois, embora não o possa provar por meio da expressão, posso sentir esta química divina que só as almas gêmeas sentem. A todos os que não se afogam na letra, procurando, com certeza, a princesa encantada que se demora ainda a dormitar nos anseios da matéria e aguardando a chegada de seu príncipe, digo que a procura incerta pelos castelos das ilusões e fantasias a encontrarão e, então, a magia do amor divino vai dissipar a névoa das incertezas, propiciando-lhes a oportunidade de trocarem um beijo divino, em que o amor eterno vai afirmar-se.
Nós a colocaremos em nosso alazão de eternidade, e seremos felizes para sempre. Emanuel, amigo querido, sou-lhe infinitamente agradecido, pois eu acreditava, quando criança, na magia do feliz para sempre. Entretanto, as ilusões da vida terrena haviam me apagado este lindo sonho, mas você veio, não reativar um sonho, mas mostrar-me uma realidade. Minha querida, você conseguiu assimilar esta síntese que lhe apresentei e tento esclarecer-te a respeito das almas gêmeas. Digo síntese, pois este tema nos oferece material para escrever um livro e, assim como a sua instrutora, temos muitos espíritas que negam essa possibilidade, mas simplesmente negam, não apresentam uma prova comprobatória de que Emmanuel esteja equivocado. Eu entendo que negar algo sem apresentar argumentos lógicos de que este algo esteja equivocado é irresponsabilidade. Rodolfo, eu entendi. Como não entender? Seus argumentos são lógicos. Emmanuel é, como sabemos, um espírito superior e, como você o disse, desenvolvia com o Chico um trabalho de importância relevante para a doutrina espírita. Se Emmanuel se houvesse enganado, houvesse sido fantasioso como pretendem alguns espíritas, não se haveria enganado apenas o espírito de Emmanuel, mas, também, Jesus, Ismael e Kardec, pois esses avatares divinos estavam na direção do movimento espírita que aconteceu no Brasil, e estes se teriam enganado na escolha do espírito a que caberia a responsabilidade de dirigir todo esse movimento magnífico que aconteceu. Meu amor, quando um empresário vai selecionar um gerente para gerenciar os negócios de sua empresa, ele vai tomar o cuidado de verificar o seu currículo para certificar-se se o candidato tem realmente condições de exercer o trabalho. Entendo que os vultos gloriosos da espiritualidade conheciam o currículo espiritual de Emmanuel, aliás, este está estampado em sua alma, haveriam feito uma escolha equivocada, não acredito. Eu entendo que esteja faltando bom senso aos críticos gratuitos de nosso amigo espiritual. Nós não tínhamos acordado plenamente para esta realidade sublime, não tínhamos ainda a concepção plena de que éramos almas gêmeas. De vez em quando eu tinha um vislumbre dessa possibilidade e, quando o conjunto musical da casa cantava a música Alma Gêmea, eu acordava aquela sensação divina e colocava minha mão em sua perna, pois meu amor sentava a meu lado nas reuniões espirituais, e ela me olhava enternecida, pois a canção nos acordava na alma a sensibilidade, me olhava com o canto dos olhos. Esse olhar queria dizer-me mais ou menos isto. Que bom que você também acredita ser minha alma gêmea. Embora não tivéssemos ainda essa certeza divina, nós nos amávamos muito, eu digo muito por não haver definido ainda a extensão de nosso amor, mas nosso amor um pelo outro era infinito. Em outras oportunidades como, por exemplo, quando a mulher se impõe à nossa vontade, diz-nos o que fazer. Eu pensava. Essa mulher pensa que eu lhe pertenço com exclusividade, que manda em mim. Como eu era inteligente, entendia que era melhor atendê-la, pois o homem que continua dando-me de machão com a mulher só perde, principalmente no que respeita ao relacionamento. É lógico que existem limites, e depende muito da maturidade da mulher que tenhamos, e de vez em quando a minha doce amada me ditava algumas regras, e algumas vezes eu não desejava atendê-la, mas quase sempre eu perdia a parada, resmungava em pensamento, mas tomava muito cuidado para não pensar alto, pois me parece que elas têm a magia de ouvir o que pensamos. Entretanto, mal sabia o quanto lhe pertencia, o quanto eu era dela e o quanto ela era minha. Ouvimos alguns confrades afirmarem em palestras ou em textos que ninguém é de ninguém, e enfatizam estas palavras, mas não as explicam. Vamos por um momento esquecer as almas gêmeas. Analisemos os casais de um modo geral. Eu entendo que um casal que se ame e se respeite, se pertençam um ao outro, não como um objeto, é lógico, mas como duas almas que assumiram compromissos de responsabilidade, um com o outro. Entendo que seja natural saírem juntos para passear e, quando tiverem que ir a algum lugar, ao qual tenham que comparecer separados, a um compromisso qualquer, informem o cônjuge desse compromisso, pois com isto estarão oferecendo ao parceiro de caminhanda respeito, amor e confiança. Parece-me que, na vida de um casal, um pertence ao outro, sim, pelo menos até que a morte os separe.
E quanto às almas gêmeas, entendo sejamos um do outro, por doação espontânea dos cônjuges, um se doa ao outro, pois não dá para aceitar que nossa alma gêmea seja a resultante de uma seletividade acontecida por meio das experiências que vivemos com os parceiros do sexo oposto. Esta possibilidade implica em uma casualidade, e afirmar que nossa alma gêmea é a resultante de nossos próprios méritos, é no mínimo absurdo, pois nossas almas gêmeas nos acompanham desde os primórdios de nossa evolução. E não havíamos desenvolvido ainda valores para realizar alguma obra meritória, o que deixa entender que é uma doação divina do Criador à sua criatura, como já explicado. Entendemos que as almas gêmeas se pertencem, sim, como dito, não como um objeto e, como já visto, não pensam igual, nem sempre estão na mesma evolução espiritual, guardam uma individualidade própria, e estas não se pertencem até que a morte as separe, elas se pertencem para a eternidade. Quais motivos levariam o Criador da vida a conceder-nos a bênção de amarmos e sermos amados, com um amor infinito como, por exemplo, Emmanuel e Lívia, para interromper esse fogo sagrado que os acalenta e lhes dá estímulo em sua caminhada? Entendo que o amor não sofre interrupção em seu percurso, mas que se faz cada vez mais intenso na eternidade. Caso contrário, temos que aceitar a premissa dos católicos e de outros quando afirmam que, estando no paraíso, uma mãe que haja perdido um filho querido de seu coração e que permanece preso no inferno eterno não sofre por esse filho, pois Deus lhe apaga o amor que sentia por ele. Será? Pelo que apreendemos na doutrina espírita, o inferno eterno anula a possibilidade de existir o paraíso. Existiriam apenas regiões sofisticadas, recantos iluminados, mas o espírito que tivesse alguém a quem ama sofrendo para sempre, em trevas densas, estaria carregando em seu âmago um inferno de sofrimento e de dor, como nos informou Jesus. O céu ou o inferno está dentro de nós mesmos. Vivíamos uma vida maravilhosa, pois o amor dá magia à vida. Eu lhe apresentava meu amor, cheio de carícias, e por que não dizer de fantasias? E qual é a mulher que não deseja ser amada, acariciada, sentida, ser tida pelo homem de sua vida como um patrimônio sagrado? Excetuam aquelas mulheres que não acordaram para o amor verdadeiro, pois existem aquelas que se ligam a um homem pelo dinheiro que este possua. Essas mulheres são vulgares, sua visão da vida é obtusa, mas, com certeza, a que coopera com o esposo no sentido de progredir em família quer ser compreendida, amada, e mais. A mulher de nossa vida não é apenas mãe de nossos filhos, é a mulher amante de nossas vidas, é aquela mulher que nos complementa, que nos realiza. Com certeza, quem haja encontrado a sua não vai ficar procurando outra, exceto aqueles homens que acreditam que para ser machos seja necessário procurar mulheres fora. Alguns homens inocentes e ingênuos têm as suas esposas, mulheres que complementam os homens, mas procuram aventuras fora sem se aperceber que estão trocando uma joia preciosa por bijuterias baratas. Mas, como o que é gosto é regalo da vida, o que dizer, entretanto, no meu modo de pensar, para ser macho não é preciso relacionar-se com várias mulheres, mas, fazer a sua satisfeita, realizada, e feliz. Muitos casais alegam que, depois de um tempo, o relacionamento esfriou. E isto acontece quando o casal deixa que se extinga o fogo da paixão, pois muitos alegam que paixão é coisa para jovens, já estão maduros e esta fase já é ultrapassada. No entanto, importa lembrar que para estar apaixonado não se tem idade. Vemos alguns casais que estão declinando em suas condições materiais, não vivem mais aquela energia física e, com certeza, a cópula para eles já é um ato impraticável, entretanto continuam apaixonados. Sentadinhos num banco de pedra, ora resmungam, ora se acariciam, este casal mantém acesa a chama da paixão, e por que não dizer do sexo, mesmo? Pois, embora muitos desprevenidos entendam que o sexo seja apenas aquele momento da cópula, aqueles de nós que formos mais esclarecidos e menos animalizados sabemos que o sexo é muito mais. Quando estamos parados, observando os movimentos feminis de nossa amada, e vice-versa. Estamos vivendo uma manifestação do sexo, quando lhe damos um abraço, um beijo, quando fazemos carícias nas mãos de nosso parceiro,
Estas atitudes e outras mais são manifestações sexuais. Mesmo aqueles que ainda se demoram em vigor físico, se não forem animalizados, brutos, começam a excitar-se para a vivência da cópula com a configuração do corpo da mulher. Fui e sou apaixonado por minha amada, e serei eternamente. Posso afirmar que nosso relacionamento se tornou mais sublime quando passou aquela fase física mais acentuada, para ser mais claro, em que o relacionamento era acima de tudo uma necessidade imposta pela matéria. Quando o amor entre nós dois se confirmou, nosso relacionamento foi mais seguro, mais consciente e mais sublime. Então não se sinta velho para manifestar a sua paixão, não permita que este fogo sagrado se apague, mantenha acesa esta chama. E com esta tranquilidade, nossas vidas navegavam cheias de emoção no oceano calmo e sereno da eternidade. Tínhamos escolhido o amor como bússola para dirigir-nos à embarcação da vida. Olhávamos para os altos cimos e, durante o dia, apreciávamos o sol, que fecunda a terra de vida. À noite, astros deslumbrantes resplandeciam no firmamento a falar-nos da grandeza e da ordem que se manifesta de Deus no infinito. Enlaçados um ao outro, pela mais poderosa força que existe no universo, o amor, seguíamos curso em nossa caminhada. A nau de nossas vidas navegava a céu aberto, pois as águas da vida estavam serenas, céu límpido. Nada nos preocupava. Assim nos demoramos por um tempo que me pareceu uma eternidade. Nesta fase maravilhosa de nossas vidas, fazíamos nossas juras de eterno amor um ao outro. Nas noites estreladas, apreciávamos o céu e nos dizíamos como Deus é bom. Além de nos dar um ao outro, ainda nos concede uma noite esplendorosa para enfeitar nosso idílio. Ainda fazíamos planos para nossa velhice. Planejávamos viver um final de vida como acontece a esses anciãos que apreciamos, vivendo o crepúsculo de sua existência na terra, mas, vivazes, pois o amor que os alimenta dissipa qualquer dúvida ou incerteza do futuro. Meu amor não gostava muito de assistir à televisão, preferia ler, conversar, e muitas vezes me dizia: Rodolfo, vamos sentar na varanda e conversar um pouco à luz das estrelas. A televisão não apresenta nada que preste, ou são novelas ou notícias ruins e, às vezes, mentirosas, mesmo, e o que é pior, ela separa os casais, os pais e os filhos, pois ninguém conversa, ninguém dá atenção ao outro, ficamos presos a um programa, e quem abrir a boca, durante esse período, recebe uma repreensão. E ela estava certa. Então íamos para a varanda, sentávamos um ao lado do outro, e ela me falava de seu dia, suas experiências, eu falava das minhas, exceto quando tinha alguma dificuldade em meu setor de trabalho, pois eu não lhe falava de acontecimentos desagradáveis, preferia passar-lhe informações que a fizessem segura, feliz. Conversávamos um bom tempo, trocávamos carícias apaixonadas, e então entrávamos e íamos deitar-nos. Com isso nosso relacionamento físico obtinha mais sucesso, pois estávamos melhormente sintonizados um com o outro, e estávamos ligados pelos laços eternos do amor. Mas, distraídos como nos demorávamos, enredados por um amor indescritível, não percebemos que uma nuvem densa despontava no horizonte de nossas vidas, e em breve estaria a derramar uma temporal no céu de nossas almas, pois, sem perguntar coisa alguma, a doença chegou, envolveu meu grande amor. Tudo começou com uma tosse persistente. Meu amor tomou os xaropes receitados pelo Esculápio, não adiantou, fez outros exames que diagnosticaram câncer nos pulmões. Quando o médico me deu essa notícia, e eles não fazem nenhum preparativo para informar-nos essas coisas, confesso que senti medo. Acredito que pela primeira vez eu senti medo em minha vida, pois antes eu não tivera motivos, mas, como na vida devemos estar preparados para os momentos bons e ruins, eu busquei o amparo de José de Mococa e de Bezerra de Menezes. Reajustei-me e procurei amparo na espiritualidade, pois sabia que a medicina convencional não daria mais jeito, os nódulos já se haviam espalhado pelo órgão e se transformara numa metástase. Passei a fazer-lhe tratamentos espirituais, na esperança de curá-la dessa enfermidade. Minha alma chorava na calada da noite, pois não poderia chorar à sua frente.
esta atitude torná-la-ia ainda mais debilitada. Eu não lhe havia contado a verdade, dissera-lhe que era apenas uma infecção nos pulmões. Ela me perguntou se era grave e eu lhe informei que era um pouco preocupante, mas que tivesse fé em Deus e na espiritualidade, que tudo iria ficar bem. Eu lhe apresentava palavras de encorajamento, mas sabia a gravidade de sua enfermidade, e sem que ela se apercebesse eu chorava ao seu lado na cama. Meu coração amargava de dor, mas era preciso ter fé em Deus e em sua misericórdia divina, pois o Pai Amantíssimo sempre quer o melhor para seus filhos. Sabia que amigos maravilhosos a estavam assistindo, entretanto, meu senso lógico me dizia que eles não estariam derrogando a lei divina, embora lhe aliviassem o sofrimento, e quanto a beneficiaram, não se fez acontecer o que eu pretendia, mas aconteceu melhor, e sou infinitamente agradecido à espiritualidade maior, por tudo. Eu sabia que a amava, mas, por causa da enfermidade, meu receio de perder-lhe a presença física rasgou o véu que ainda existia entre nós e lhe revelei o meu amor infinito, minha paixão eterna e, por meio de minha mediunidade de audição, conversava com o Dr. Soriano, como converso ainda, um médico amigo, que pertence à corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, e ele me dizia que ela ficaria curada. Eu logicamente entendia que eles estariam a restaurar-lhe a saúde do corpo físico, entendia, porque era o que eu desejava entender. Entretanto, eles estavam tratando-lhe o espírito, preparando-lhe o desencarne. Alguns amigos, espíritas, mesmo, questionaram minha fé, alegando que a espiritualidade nada fez, pois não lhe curou o corpo de matéria e ainda haviam traído a minha confiança. Prometeram curá-la e não o fizeram. Entendi, no entanto, a misericórdia de Deus por meio de corações maravilhosos, que tiveram a caridade para comigo, pois, se me informassem a verdade, eu haveria sofrido muito mais. Eu não lhes havia apresentado as condições vibracionais para o tratamento que estavam realizando, pois, graças a Deus, meu anjo não sofreu quase nada quando a enfermidade se manifestara, já estava em fase avançada, não precisou viver a quimioterapia, não sofreu todas as reações que nós sabemos que a quimioterapia provoca, como vômitos, a queda de cabelos, o definhamento, apenas ficou mais magra. Quando fomos ao hospital para retirar material para a biópsia e, a partir de então, começar o tratamento, ela entrou em coma, ficou mais 2 dias, incubada no UTI, e desencarnou. Todo esse processo demorou apenas 3 meses. Será que não houve a intervenção dos amigos da espiritualidade maior? Quando o telefone tocou, eram 6 horas da manhã de uma quinta-feira, minhas pernas amoleceram-se. De imediato pedi ao meu protetor José de Mococa que me desse forças. Logo que atendi o telefone, o médico me informou seu desencarne, se não estivesse sustentado por mãos divinas, teria fraquejado. No entanto, elas nos amparam, nos dão sustentação. Meu amigo querido da espiritualidade é, em minha vida, o amparo, a força e a coragem nos momentos mais difíceis de minha vida. Acredito que esse foi o momento mais doloroso de minha existência. Este amigo sempre esteve amparando-me, foi para mim um pai espiritual. O mais triste é que temos amigos teóricos que censuram os trabalhos de caridade e de assistência médica praticados em nossa doutrina. Provavelmente eles não viverão um momento em que a intervenção dos amigos espirituais funcione em nossas vidas, como um bálsamo que nos alivia, como uma força que nos sustenta. E não podemos nos esquecer de que o Espiritismo é o Consolador prometido. O tratamento espiritual feito por alguns amigos de nossa casa e por mim, exercendo a função de simples instrumentos da espiritualidade, esteve a libertá-la de vibrações doentias que meu divino amor ainda trazia de quando foi a minha linda morena, e então se chamava Isabel Cristina. Nessa época, tanto ela quanto eu transgredimos as leis sagradas do Eterno, tirando a vida de um irmão nosso, absorvêramos as vibrações tenebrosas e tristes. Em consequência desse ato infeliz, equivocamente acreditamos que, a partir do momento em que nos arrependamos e passamos a trabalhar pelo bem dos nossos semelhantes, essas vibrações se diluíssem de imediato, e tudo ficaria bem no campo harmônico do universo. Nossas vidas fazem parte desse campo, pois somos vidas que se exteriorizam de Deus. Manifesta-se uma harmonia plena,
que, ao adulterá-la, revela-se um ato violento, que gera a desarmonia. Temos a necessidade de funcionar como um retificador energético e restaurar essa energia. Quando da bênção da reencarnação, o corpo de matéria funciona como um filtro, liberando nosso espírito dessas energias. Esta é uma das necessidades do espírito. Reencarnar. Temos espíritos superiores que, para passarem para outro mundo mais evoluído, reencarnam e desencarnam ainda pequeninos, vítimas de uma enfermidade qualquer. Aplicam-se aí as palavras de Jesus, quando nos afirma que temos que pagar o último ceitil à terra, antes de deixá-la. Não entendendo esta realidade, a lei divina apresenta-se-nos falha. Como interpretar de maneira lógica que um espírito superior sofre uma enfermidade, sendo que este já se demora em atividades divinas, trabalhando plenamente pela harmonia da vida? Se alguma dúvida eu vivesse quanto à veracidade de sermos almas gêmeas, essas dúvidas se dissiparam, pois, na dor da separação física, eu percebi que não posso viver sem essa mulher maravilhosa que Deus me deu. O amor que eu sentia por ela intensificou-se ao infinito. Conforme o tempo vai passando, meu amor por ela continua a expandir-se. Estamos separados apenas fisicamente, mas espiritualmente nos demoramos enlaçados um ao outro. Graças a Deus eu não posso viver sem ela minha eternidade seria vazia. Quando meu infinito amor partiu para a espiritualidade, eu lhe fiz uma promessa, de fazer-lhe todos os dias de minha vida, enquanto eu estivesse encarnado, uma prece repleta de meu amor, pedindo a Deus que esta prece se transformasse em luz, amor, evolução e felicidade. Meu anjo, a princípio interpretou esta minha atitude, conforme ela própria me informou por meio da mediunidade, como um ato de caridade. Embora seja um ato de caridade, pois não o deixa de ser, é muito mais do que isso, é um ato de amor, pois a minha eterna amada, graças a Deus, evoluiu. Entretanto, eu não parei de fazer-lhe a prece, pois eu entendo que amando como eu a amo, não devo parar de ofertar-lhe minha prece repleta de amor. Devo continuar no intento de torná-la ainda mais radiante e mais feliz, pois quem ama jamais deixa de ofertar o melhor à pessoa amada. A misericórdia de Deus infinita como é, no primeiro e segundo ano que sucederam a nossa separação física, pois a separação foi apenas física, jamais estivemos ou estaremos separados, estamos juntos para a eternidade, pelos laços divinos do amor propiciou-nos a bênção de apreciarmos-nos, de abraçarmos-nos, por meio do desdobramento. Estas bênçãos, entretanto, era apenas um consolo apresentado da parte da espiritualidade maior, pois os meus desdobramentos para ir ao encontro dela foram fazendo-se cada vez mais esparsos, até se extinguirem. O último encontro entre nós realizado, em que desdobramento eu pude estar com ela, aconteceu em nossa casa de caridade. Quando lá cheguei, eu a vi sentada no terceiro banco à direita de quem está chegando. Dizer da emoção é impossível, pois esta é uma questão de foro íntimo. No momento em que eu me apresentei, na entrada do salão, ou ela pressentiu a minha presença vibracional, ou algum amigo espiritual informou-lhe de minha presença, pois havia espíritos ali sustentando nosso encontro, espíritos esses que eu não notava, pois meu pensamento estava fixo nela. Nós aprendemos em André Luiz que, quando somos levados à espiritualidade, ao encontro de um ente querido, não percebemos mais ninguém. Sei, no entanto, que ela se apercebeu de minha chegada, virou para trás, me deu um sorriso lindo, que jamais esquecerei, caminhei a seu encontro. Ela ficou de pé. Dei-lhe um beijo na face e demorei-me segurando-lhe o rostinho, e chorei, derramei algumas lágrimas que lhe orvalharam com certeza a alma. Ela também chorou, lógico que não era um choro convulsivo, eram lágrimas de duas almas que se amam e que estavam vivendo a bênção de um reencontro. Não podemos esquecer a intervenção da lei divina, e esta é implacável. Nós transgredimos a lei quando reencarnados como Isabel, Cristina e Júlio, pois tiramos a vida de Joaquim, ex-esposo de minha alma gêmea. Nós o expulsamos do seu corpo de matéria, projetando em trevas e sofrimentos. Se nos reencontrássemos quando quisermos, viveríamos um privilégio, estaríamos burlando a lei, pois a função desta é corrigir-nos.
Não estaríamos sofrendo a dor da separação, da saúde, onde estaria a corrigenda. Isto não quer dizer que não nos encontramos mais. É lógico que nos encontramos por meio do desprendimento do espírito durante o sono. A lembrança, porém, é muitas vezes vaga e imprecisa. Resta-nos apenas uma felicidade inexplicável, que nos confirma a realidade do sonho. Acordamo-nos lembrando alguns lances de nosso encontro na espiritualidade, outras vezes não nos relembramos de nada, apenas sentimos uma alegria íntima, que nos felicita. Nós encontramos, graças a Deus, um momentinho em todos os dias, aquele momento divino, em que me recolho para trazê-la de encontro ao meu coração. Então, fazemos a prece a seu favor, e a fazemos juntos, depois vibramos a favor de nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados. Enquanto meu anjo bem-amado evolui cada vez mais, também eu me beneficio, pois alivio a dor da saudade, e assim permaneceremos até que eu cumpra a minha tarefa. Estou tentando corresponder ao meu protetor, José de Mococa, pois você se recorda que Bernard me dissera, antes de eu reencarnar, que este amigo maravilhoso vem esperando que eu lhe corresponda a confiança, e por 2 vezes eu fracassei miseravelmente, embora eu não me desprenda da matéria, com 100% do compromisso assumido. Que, pelo menos desta vez, eu haja realizado uns 60%. Espero não estar sendo muito pretensioso. Maria Rosa, você é o patrimônio maior que Deus me outorgou na vida, na eternidade. Perecíveis são todos os fenômenos na forma e na configuração que o Criador nos oferece na vida, mas eterna é a essência, é a causa, o princípio desses fenômenos. Você, meu eterno amor, é a resultante da evolução dessa essência, é um ser eterno, uma inteligência infinita, é uma razão definida. Em seu livre-arbítrio, você escolheu ser mulher, e é a mulher de minha vida na eternidade. Sem você, eu não posso viver. De que me adiantaria uma eternidade sem você a meu lado? Esta seria vazia, sem significado, pois só você me complementa a existência, me felicita. Você é a minha alma gêmea, razão absoluta de meu viver. Estaremos juntinhos na eternidade, apreciaremos o desintegrar dos infinitos astros que hoje resplendem no universo, a formação de outros mundos e sois, e assim sucessivamente, pois nós somos eternos. Quanto eterno em nosso amor. Até breve, meu anjo. Aguarde um pouquinho mais de tempo, e estaremos juntos na espiritualidade e, juntos, continuaremos nosso romance de amor, pois este é eterno, assim como nós somos. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.